Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso curso da OAB Sem Mistérios. Nesse último encontro com vocês desse curso, vou passar as últimas observações que vocês têm que levar para a prova, nesse caso aqui da disciplina de processo penal, tá? Em relação às principais questões que vocês precisam saber, os assuntos que são mais recorrentes na prova de processo penal. Já trabalhei com vocês ao longo do nosso curso. Só que, nesse último momento aqui, nós temos meia hora para estudar. O que vocês precisam estudar nesse momento aqui? Vou passar para vocês. O que eu vou trabalhar então aqui ao longo dessa meia hora? Vai ser enxuta, mas o que eu vou dar um super resumo com vocês? Algumas matérias que eu já trabalhei com vocês, que eu vou só relembrá-los, e até mesmo algum conteúdo novo, tá? Principalmente entendimentos jurisprudenciais, súmulas, tá? Que se refere ao processo penal. Também vou colocar uma inovação legislativa de 2018. Como a OAB adora cobrar inovações legislativas, novos entendimentos jurisprudenciais, é nisso que eu vou cercar com vocês. Por quê? Vocês vão saber tudo que há de novo no que se refere a processo penal, porque a chance disso cair na prova de vocês é enorme. Tá? E depois eu vou fazer um pequeno resumo sobre inquérito policial, que é uma outra matéria que eu já trabalhei com vocês, mas também é muito recorrente nas provas de processo penal. Então, sem perder tempo, já vamos entrar diretamente em uma inovação legislativa de 2018, tá? Vamos lá então. Aí o nosso contato, tá? Tanto pelo Instagram, caso queiram entrar em contato, quanto também pelo portal aqui do IED. Então, se quiserem entrar, fiquem à vontade. Depois, gente, o que teve de inovação em 2018, tá? Então, percebam, é muito recente, tá? Muito recente. É de 2 de outubro de 2018, tá? Então, é muito recente. Se não cair na nossa próxima prova, na outra certamente será cobrado em alguma questão, principalmente fechada, tá? Esse é tipo de questão fechada. Então, aonde está inserida essa modificação? No artigo 158 do Código de Processo Penal. O artigo 158 vem tratar sobre perícias de forma geral. Tá? Então, ele vai trabalhar tudo no que se refere a perícias. E esse parágrafo único vai trabalhar com essa inovação legislativa de 2018. O que fala nesse parágrafo único, gente? Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva. Então, nós já sabemos porque aprendemos a nossa matéria em relação a exame de corpo de delito. Todos os crimes que deixam vestígio precisa da prova pericial, tá? Sempre. Prova testemunhal, professor, pode suprir, pode substituir essa prova pericial? A regra, não. Só vai poder substituir a prova testemunhal em relação à prova pericial, se for de acordo com o artigo 167 do CPP, ou seja, se os vestígios sumirem, se não houver mais vestígios, aí sim a prova pericial poderá ser substituída pela testemunhal. Pratiquei uma lesão corporal leve em alguém, a pessoa não foi para o hospital, não fez esse exame de corpo de delito. Depois de uma semana, aquela cicatriz ali já cicatrizou, não tem mais nada. Depois disso, a pessoa tem 6 meses para representar. Imagine que com 3 meses ela resolve representar em face do autor. Daí não existe mais vestígios. Nem exame de corpo de delito indireto poderá ser feito, porque não vai adiantar, a pessoa não foi nem no hospital. Como que vai fazer o corpo de delito até mesmo indireto? O que vai se fazer? Vai sim a prova testemunhal, pessoas que viram aquela lesão poderá sim substituir essa prova pericial, mas só vai substituir por causa desse artigo 167 do CPP, porque os vestígios desapareceram. No mais, precisa dos vestígios. Tá? Então, sempre a prova pericial deverá ser feita nos crimes que deixam vestígios. Lembrando, há crimes que não deixam vestígios. Se você praticar, por exemplo, um crime contra a honra, via de regra, se não for gravado, alguma coisa do tipo, não vai deixar vestígio. Se eu vou proferir uma ameaça contra alguém, ameacei ele verbalmente, gente, não tem vestígio essa ameaça. Seria a palavra dele contra mim. Vamos verificar se tem testemunhas.
aí não precisa de prova pericial, tá? Então, prova pericial pode ser feita em qualquer horário, qualquer dia, por um perito oficial, ou seja, aquele concursado para tal função, tá? E aí, antes a perícia seguia uma ordem, vamos pensar assim, cronológica. Aonde for necessário uma perícia, você vai lá. Se for surgir uma nova necessidade, você vai em outro. Hoje em dia, não. Existe, então, essa nova legislação, essa alteração em relação ao capítulo das perícias, que vão dar prioridade quando há envolvimento de determinadas pessoas. Tá? Em relação, por exemplo, a criança e adolescente, tecnicamente, pessoal, nem precisaria. Por quê? O direito da criança e adolescente sempre terá prioridade. Vimos isso no ECA. Só que agora expressamente está colocado também esse direito ali. Além dele, outras pessoas também gozarão desse direito. Vamos verificar lá então essa inovação legislativa. Então, vai se dar então, dar-se a prioridade. Em qual caso, gente? Que está envolvendo aqui, ó, quando envolva violência doméstica e familiar contra a mulher. E depois, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então, essas pessoas, gente, até mesmo pela fragilidade delas, irá se dar, então, prioridade no momento da realização das perícias. Então, não existe mais aquela ordem de chamada, por exemplo. Tem 5 perícias para ser feita, então quem precisou da perícia primeiro? Então é lá que nós vamos. Antes era feito dessa forma. Hoje em dia não. A perícia terá que dar prioridade a esses tipos de pessoas envolvidas. Tá? Toda vez então que tiver violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Essa que vai seguir a regra. Tá joia? Então, depois dessa inovação, essa é a inovação de 2018 no que se refere a processo penal, pessoal. Depois disso, o que nós vamos trabalhar aqui agora? Que nem é de 2018, uma súmula sim, mas de forma geral são as últimas súmulas aqui relevantes de processo penal que podem cair na prova do OAB, porque se refere muito à atividade do advogado. Então vou dar prioridade para isso. Tá? Então, antes de mais nada, aqui também tem uma inovação de 2017, como é recente, também coloquei aqui para vocês só para chamar a atenção, que se refere ao parágrafo único aqui do artigo 292, tá? Que se refere à utilização de algemas. Tá? O que fala o caput? Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por 2 testemunhas. Ok, pessoal. Então, se precisar, se a pessoa oferecer resistência, você vai utilizar de todos os meios necessários, tá? Se precisar algemá-lo, se precisar colocá-lo ao chão, o que vai ser feito para vencer essa resistência. Percebam, não é, pessoal, utilização de violência. Não, o que eu quero é vencer essa resistência ou até mesmo defender-se, dependendo da situação, tá? Depois disso, parágrafo único, e é isso que vai nos interessar aqui, porque essa que é a inovação legislativa. O que fala? É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato, ou seja, aquela que acabou de ter o filho ali, acabou de nascer. Então, pessoal, é expressamente vedado a utilização de algema em relação a essa gestante, essa pessoa que acabou de ter o filho, tá? Por quê, gente? A pessoa poderia pensar, professor, mas é lógico, a pessoa não está oferecendo nenhum risco, acabou de ter filho agora. Gente, o que o legislador quis é evitar recessos, tá? Isso advém de uma norma internacional da Convenção da Costa Rica, tá? Então, o que acontece? Foi colocado expressamente que esse tipo de pessoa, na verdade, essa gestante, então,
não poderá ser algemada em hipótese alguma. O que será feito, pessoal? Redobre a atenção, redobre o efetivo. Se a mulher realmente está tendo algum problema, está gerando dificuldades no momento ali de conduzi-la, se ela está nessa situação, não há de se usar, até mesmo, gente, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Além disso, sobre o uso de algema, tá? Além desse parágrafo, então, que vocês precisam saber, a questão também pode trabalhar com o principal elemento que fala sobre utilização de algema, que é uma súmula vinculante do STF. Ela é a norteadora no que se refere à utilização do uso de algema. Vamos lá ela então. Súmula número 11 do STF, súmula vinculante, pessoal. Ou seja, vai vincular todos os outros órgãos, tanto do Poder Judiciário quanto da administração pública. Tá? Então, ou seja, a polícia que está no Poder Executivo, mas que pertence à administração pública, tem que zelar, tem que respeitar essa súmula vinculante, porque ela vincula, tá? Tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo. Não há problemas aqui em relação a isso. Tá? Então, a importância dela por ser vinculante é muito maior. A repercussão dela não está limitada apenas ao Poder Judiciário. E o que essa súmula fala? Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito. Percebam, tem que ser justificado, pessoal, por escrito. A própria súmula falou, olha, a utilização de algema não pode ser de forma indiscriminada. Você não pode sair usando a algema. Ah, você está preso, já coloca a algema. Não é assim que funciona. É uma situação excepcional. Você só vai usar a algema se você tiver fundamento nessas razões aqui, ó. Resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. É só por esses motivos. Se não houver qualquer um desses motivos, não irá se justificar a utilização de algema. E a própria súmula já vem colocar a repercussão, a consequência disso. Por quê? Se a pessoa utilizar a algema sem qualquer necessidade, olha lá, o que poderá gerar para ela? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade de nulidade da prisão, ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, o agente que praticar, o agente que algemar a pessoa sem haver necessidade, poderá ser punido nas 3 esferas possíveis: administrativa, civil e penal. Tá? Então, o agente hoje pode algemar? É lógico que pode, pessoal. Só que essa algemação não pode acontecer de forma indiscriminada como era antes. O que acontecia antes? Assim que o agente, poder público, geralmente o policial, anunciava, falava, olha, você está preso em flagrante. Imediatamente o que ele fazia? Algemava o indivíduo. Hoje isso não é possível. Pode continuar flagrando as pessoas? Claro que pode, mas a utilização de algema só pode acontecer quando for necessária. E mesmo quando necessária, é necessário justificá-la por escrito. Tá? Então, no próprio boletim de ocorrência, quando for ser lavrado, o policial deverá informar se houve a utilização de algema e por qual motivo ele utilizou a algema. É isso que deverá ser feito. Justificando o motivo, olha, a pessoa estava muito se debatendo, estava muito revoltada, a chance de fuga dele era muito grande, não estava aceitando ser preso. Opa, lógico que pode usar algema, gente. Isso irá facilitar, irá quebrar essa resistência por parte desse autor. Tá? Lembrando, então, apenas conjugando com esse artigo 292 que lemos agora do CPP, em relação a essa gestante que está em trabalho de parto ou que acabou de ter o filho, ainda está em estado até puerperal. Nesse caso, não é possível a utilização de algema. Está
legislado nessa forma, gente. Então, está na lei, não pode utilizar. Nos demais casos, vamos seguir essa súmula do STF. Súmula vinculante, por isso o grau de importância dela. Então, vocês precisam saber o conteúdo dela, porque é muito cobrado nas provas, tá? Da OAB, de concurso, de forma geral, o conhecimento sobre essa súmula. Depois disso, vamos seguir. Súmula 705 do STF. E essas súmulas que eu selecionei para vocês são as mais recentes do STF, tá? E que envolve diretamente vocês, tá? Futuros advogados na atividade de defender o cliente de vocês. Então, a chance disso cair numa prova é muito grande. Então, o que que fala? Primeira delas, a 705 do STF. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Pessoal, nada mais é isso do que um reflexo do direito de ampla defesa. A ampla defesa pode acontecer por dois viés diferentes. Quais são os dois eixos diferentes? Um é a autodefesa, aquela realizada pelo próprio réu, por aquele autor, e o outro é pela defesa técnica. Então, essa súmula fala, se por um acaso o próprio réu, o autor, se manifestar, olha, eu não quero recorrer, não quero fazer apelação, estou satisfeito com essa decisão. Isso vincula o Poder Judiciário, o juiz, em relação à decisão de não recorrer? Não vincula, porque a ampla defesa vai ter esses dois eixos. Um é da autodefesa, mas existe um segundo, na verdade, da defesa técnica. Então, mesmo o réu se manifestando, informando que não quer recorrer, isso não irá impedir com que a defesa técnica possa interpor um recurso de apelação, ou qualquer outro recurso cabível. Tá? Então, nesse caso, o que se respalda aqui é o direito à ampla defesa. Então, hoje em dia, mesmo se o réu se manifestar expressamente nos autos, eu não quero recorrer, estou satisfeito com minha condenação, peguei pena mínima, advogado, está ótimo. Se o advogado analisar ali e entender que ainda é cabível uma melhor situação para o cliente dele, pode recorrer, pessoal. Lógico, dentro do prazo estipulado, tendo tempestividade, mas poderá sim recorrer. Então, essa súmula, muito importante, porque o que pode cair na prova? Olha, o cliente de vocês não se manifestou nos autos expressamente que não quis recorrer. Tá? Então, passou o tempo do advogado, o advogado não foi citado, ou ele se manifestou nada sobre o assunto. Gente, o advogado pode sim recorrer, mesmo se o cliente dele não quiser. Tá? E vice-versa, a mesma coisa. Caso o advogado não queira recorrer, mas o réu queira recorrer, poderá sim ele mesmo interpor essa apelação e estará vinculando o advogado dele. Então, a ampla defesa possui esses dois eixos, esses dois viés. Tá? Então, tanto uma autodefesa como defesa técnica. Além disso, vamos à próxima súmula lá. Ainda dentro do STF, súmula 708 também se refere à questão de matéria de direito processual penal. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Então, novamente, nós estamos trabalhando com o princípio da ampla defesa. Ele não foi respeitado em sua plenitude. O que aconteceu, pessoal? Existia defensor, um único defensor. E ele renunciou essa defesa aqui, ó. E nesse caso, o réu, então, não foi previamente intimado para constituir outro. Ou seja, gente, ele está sem um defensor técnico, tá? Em relação à apelação. Como que ele vai manifestar, como que ele vai interpor uma defesa eficiente, uma apelação eficiente, se ele não tem um réu, um advogado? Olha como isso irá prejudicar a defesa do réu. Ele não tem um defensor constituído. Então, ele não foi nem mesmo intimado para constituir um novo advogado após a renúncia dele, no primeiro advogado dele. Então, nesse caso, haverá uma nulidade. Não irá persistir esse julgamento dessa apelação
em relação ao prosseguimento do processo estará prejudicado, tá? Por quê? Respeito ao princípio da ampla defesa. É o que eu falei com vocês em outras aulas e tem em outras matérias. Gente, se vocês entenderem princípios, vocês conseguirão entender muito das nossas questões, tá? Porque, via de regra, a legislação, os entendimentos jurisprudenciais, as próprias súmulas, elas são criadas para respeitar um princípio, tá? Porque a norma fundadora trabalha princípios. Então, todas as normas são criadas em cima dos próprios princípios. Então, muitas vezes, a própria lei que está lá expressamente, ela viola um princípio, logo ela será inconstitucional, tá? Então, importante demais entender, saber sobre os princípios. Depois dessa súmula, vamos continuar lá. Súmula 710, também do STF. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos, do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Então, pessoal, nada mais justo. Imagine que a pessoa está em outra comarca, tá? Imagine ela em outra comarca. E aí o juiz manda intimá-la, ou carta precatória, que quer que seja. Imagine uma carta precatória, já que ela está em outra comarca, vai ser ouvida lá. E aí foi juntada aos autos, ela foi, por exemplo, intimada no dia 10. Vamos pensar, no dia 10 de determinado mês de julho, 10 de julho. Tá? Só que ela foi intimada efetivamente no dia 10 de julho. Só que a juntada aos autos dessa intimação pelo oficial de justiça aconteceu no dia 15 de julho, 5 dias depois, só aí que ele conseguiu juntar nos autos da intimação. Quando que começa a contar o prazo para um eventual recurso, uma manifestação para a defesa, qualquer ato que ele queira fazer? Quando começa-se a contar? Da data efetiva da intimação, não da juntada aos autos, desse mandado, dessa carta precatória, da carta rogatória, que quer que seja. O que vai se contar para fins de processo penal será o dia que efetivamente houve a intimação. É dali que vai começar a contar todos os prazos processuais para que quer que seja, pessoal. Que seja para o recurso, que seja para a interposição de alguma petição, é dali da intimação e não da juntada aos autos, tá? Antigamente, o entendimento era exatamente o contrário. Antes era da juntada. Hoje em dia, pacífico que é da data da intimação em loco, tá? Depois dessa súmula, vamos lá. Súmula 604 e aí do STJ, tá? O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Então, pessoal, não me adianta entrar com mandado de segurança, alegando direito líquido e certo, e alegar simplesmente, tentar atribuir um efeito suspensivo, ou seja, tentar suspender eventualmente os efeitos do recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Tá? Então, o mandado de segurança não serve para ter esse efeito suspensivo no recurso criminal. Lógico que o efeito devolutivo, ou seja, o efeito de reexaminar a matéria, pode acontecer, tá? Em relação ao mandado de segurança. Mas não se esqueça, mandado de segurança, eu tenho que provar um direito líquido e certo. Eu não tenho que sair provando materialmente aquela coisa. Porque aqui no mandado de segurança não é o local de eu discutir provas. Tá? Aqui eu já vou apresentar para o juiz, ó, está tendo uma violação, um direito meu aqui. Tá? Então você já vai mostrar logo de cara isso. Mas efeito suspensivo não é para isso a finalidade do mandado de segurança, quando interposto então um recurso criminal, interposto pelo Ministério Público. Então vocês precisam ter conhecimento dessa súmula. Percebam que eu coloquei aí, ó, ela é de 2018, tá? Então, é uma súmula recente do STJ sobre matéria de processo penal. Então, é sempre bom que vocês saibam entendimentos jurisprudenciais recentes. E essa aí, ó, é super recente, está fresca,
tá? Para nível de concurso, para nível de OAB. Então é necessário que vocês também tenham um entendimento dessa súmula. Depois, seguindo lá, vou lembrar com vocês sobre inquérito policial. Por quê, pessoal? Inquérito policial é uma das matérias que mais cai na prova da OAB, tá? Então, lembrando disso, vou colocar aí para vocês as principais características do inquérito policial. Primeira dela, discricionariedade. E essa é uma das essências do inquérito policial. Ele é discricionário por parte da autoridade policial. Então, o delegado de polícia civil no âmbito dos estados ou federal no âmbito da União, ele tem autonomia de analisar a conveniência e a oportunidade de cada diligência que será realizada dentro do bojo do inquérito policial. Então ele vai analisar, olha, qual é a melhor forma de investigação? Entendo dessa forma, entendo da outra. Ele não está vinculado à lei, tá? Vinculado à lei que eu falo assim nesse aspecto. A lei não determina todas as diligências, quais diligências devem ser feitas na ordem para a autoridade policial. Ele tem autonomia para analisar o que é melhor dentro daquela investigação. Isso que significa discricionariedade. Lógico, respeito às leis, à Constituição, ele tem que respeitar. Mas desde que não infrinja uma lei ou uma norma constitucional, ele tem autonomia para realizar a diligência que ele bem entender, por causa dessa característica, discricionariedade, tá? Depois dela, o que mais nós temos aqui? Dispensável. Essa informação é importantíssima também. Muitas vezes o pessoal confunde essa característica. Em que pese a importância do inquérito policial, ele é dispensável, tá? Então, o inquérito policial é necessário que todas as investigações tenham inquérito policial? Não. Por sinal, há investigações que não são policiais. Um caso de uma CPI, por exemplo. Hoje em dia, o próprio Ministério Público pode investigar através do PIC, que é um procedimento investigativo criminal, tá? Então, o que acontece? Inquérito policial, apesar da sua importância e de forma geral é muito utilizado, ele é dispensável. Não se esqueça dessa característica. Depois disso, indisponibilidade. O que significa isso, gente? Uma vez instaurado o inquérito policial, a autoridade policial não poderá mais arquivá-lo, tá? Ele deverá encaminhar à justiça, que por sua vez o juiz deixará então para vistas do MP. O MP verificará se é caso de arquivamento ou para denúncia. E aí sim, se o MP representar pelo arquivamento, o juiz poderá arquivá-lo. Mas então, a característica da indisponibilidade, a autoridade policial não pode ele mesmo arquivar um inquérito policial. Jamais, pessoal. Não há exceção para isso, tá? Depois disso, sigiloso. O inquérito policial, pessoal, é sigiloso, ao contrário do processo. O processo é público, mas o inquérito é sigiloso. Sobre isso, não vamos esquecer da súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, ele é sigiloso? É. O advogado tem acesso aos autos do inquérito? Possui, pessoal. Isso é uma prerrogativa, um direito, está até no Estatuto da OAB. Mas, segundo essa súmula, ele vai ter direito a todos os documentos já realizados, já documentados, tá? Então, a questão está aqui, ó, já documentados. O que não tiver sido documentado, então ainda não é um direito do advogado. Talvez a autoridade pode liberar o acesso a si mesmo? Perfeitamente possível. Mas ele não pode alegar depois, por exemplo, mandado de segurança, olha, eu tenho direito a ver tudo. E se no meio desse inquérito, dessa investigação, está acontecendo uma interceptação telefônica? Se o advogado tiver acesso, essa prova, esses elementos informativos que estão sendo colhidos, serão prejudicados. Tá? Então, nesse caso, só aos documentos já documentados, só o que já foi juntado aos autos, já foram produzidos.
É isso que o advogado terá direito ao acesso, tá? Depois disso, pessoal, vamos lá para a gente ir caminhando para o final. É possível desarquivamento do inquérito policial quando surgir nova prova. Trabalhei isso com vocês, tá? Desde que não tenha ocorrido coisa julgada material. Quando que acontece a coisa julgada material, tá? Então aí, ó, coloquei para vocês as 3 hipóteses. Faz coisa julgada material quando a conduta for atípica, tá? Então, quando o juiz arquivar o inquérito policial, porque os fatos são atípicos, ou seja, não é crime, opa, isso aqui não pode ser desarquivado, mesmo se surgir uma nova prova. Depois, existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. Imagine, por exemplo, pessoal, uma hipótese de culpabilidade. E depois também hipótese extintiva de punibilidade. Culpabilidade é a pessoa que tiver menos de 18 anos. Imagine, se o inquérito foi arquivado porque ele tinha menos de 18 anos, ou seja, ele é inimputável, como que eu posso depois abrir para continuar a investigação? Não tem jeito. Punibilidade. Houve, por exemplo, a extinção já, a decadência do direito do autor, da vítima de interpor aquela ação. Pessoal, isso não irá permitir, mesmo se surgir uma nova prova, que o inquérito seja desarquivado. Então, uma vez que acontecer alguma das hipóteses, já era, pessoal, não vai ter jeito, tá? Por fim, para nós fecharmos aqui, não se esqueçam desse tema. Cai demais, despenca nessas provas do OAB. Retratação. Existe uma regra geral do CPP e existe a regra da Lei Maria da Penha. Em relação à regra geral, representação irretratável depois de oferecida a denúncia. Ofereceu a denúncia, não tem como mais retratar naquela ação pública condicionada à representação. Na Lei Maria da Penha, o artigo 16, tem uma regrinha diferente. Não é através do oferecimento da denúncia. No artigo da Lei Maria da Penha, nas ações penais públicas condicionada à representação da ofendida, de que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido no Ministério Público. Então, não é mais só com o oferecimento da denúncia. É antes do recebimento da denúncia, antes do juiz receber aquela denúncia, haverá uma audiência própria para verificar se a vítima quer se retratar ou não. Então, essas duas regras de representação, a regra geral e da Lei Maria da Penha, vocês também têm que levar para a prova. No mais, pessoal, isso é um apanhado das principais características, principais súmulas que vieram desses últimos tempos para cá, tá? Então, estejam sempre autorizados e, nesse finalzinho aí, desejo toda a sorte do mundo, uma excelente provas para vocês, tá joia? Então, conte comigo para o que precisar. Até mais!